Boa noite, bem-vinda, minha gente querida, muita paz, muito amor. Vamos começar as nossas leituras de hoje pelo livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier. Fala sobre a paciência com uma frase de André Luiz. Tenha paciência. Se você não chega a se dominar, debalde buscar o entendimento de quem não o compreende ainda. Pois é, claro que quando a gente não se domina, a gente se exaspera, se impacienta, ninguém vai compreender, ninguém vai entender a gente. Então, tenhamos paciência para a gente poder passar esse sentimento também, essa emoção para os outros, para eles poderem começar a entender o que a gente quer dizer. E ter muita paciência, porque é só o começo. No Livro dos Espíritos, a gente está lendo, a gente acabou de ler aquele resumo sobre o livre-arbítrio e vamos entrar num novo capítulo, que eu considero o mais importante de todos, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Começamos pela justiça e direitos naturais. A pergunta que Kardec faz é se o sentimento de justiça está na natureza ou ele vem de ideias adquiridas. E o Espírito de Verdade responde: ele está de tal modo na natureza que a simples ideia de uma injustiça é revoltante. Fora de dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o põe no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, as noções mais exatas de justiça não são privilégio nem do intelectual, nem dos simples e incultos. E muitas vezes os intelectuais são mais dados a cometer injustiças, ou pelo menos querer desculpar suas injustiças, do que os homens simples e das pessoas mais primitivas até, dos povos primitivos. Existe um sentimento de justiça sempre no coração das pessoas. Pode ter até uma dificuldade de aplicar essa justiça, de ter leis mais duras, mais vingativas, mas o sentimento de justiça está no nosso coração, de todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda na introdução. Nós estivemos falando sobre a ideia de Sócrates e Platão como precursoras do cristianismo e começamos a ler o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Sócrates escreveu o que Platão falou, né? Então vamos para o segundo tópico. Palavras de Platão por Sócrates. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma
é que se chama sabedoria. E a explicação aqui do Espírito. Assim, ilude a si mesmo aquele que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Para apreciá-las com justeza, tem de vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Então, aquele que está na posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. Se a gente só se apega à matéria, ao físico, a gente se perde com as mudanças da essência do que é material, do que é puramente físico. Não tem consistência, não tem, na verdade, não tem nem essência. A gente tem que entrar dentro de nós, que é o que Sócrates diz, quando contemplamos nossa própria essência, nós entramos na sabedoria, e aí é a essência pura, eterna, imutável, imortal. A gente muda também, mas a gente muda para adquirir essa essência imortal. É isso, vamos então fechar as nossas leituras de hoje com o versinho de Manuel Monteiro do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Crês na esperança como crês no céu. Dizes que a caridade te conforta. Não negues desse modo a quem te pede auxílio, a bondade na porta. E a nossa prece vai começar com uma mensagem de Bezerra de Menezes. É do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é levado ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Mas nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem com conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo para ajudar-lhes na solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar como livrar da ruína ou preservar do perigo, Allan Kardec colocou o luminoso portal da doutrina espírita, a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. E é o que a gente sempre tem em mente: a caridade, a bondade, que é a prática do amor, é a prática do bem, é o trabalho, é o ajuste, é a dedicação, o devotamento. E é o que a gente está praticando, ou deve estar praticando aqui nesta nossa vida, nessa nossa encarnação. Para isso que nós estamos aqui, para nos conhecermos, para nos dedicarmos, para estudarmos e para praticarmos a caridade,
o bem, desenvolver o nosso amor, desenvolver a nossa tolerância, nossa paciência. E assim nos tornarmos espíritos melhores, resgatarmos os nossos erros, deixarmos o nosso egoísmo de lado, superarmos as nossas imperfeições e entrarmos numa nova fase de vida, num novo caminho, mais feliz, mais alegre, mais essencial para nossas emoções, para as nossas realizações, para podermos sair dessa vida, terminarmos as nossas missões, nossas expiações e nossas provas, convictos de que demos o nosso melhor, que fizemos tudo quanto pudemos nessa nossa encarnação. Pedimos, Senhor, que nos ajude a vencermos todas as nossas dificuldades para nos apurarmos, para nos aperfeiçoarmos. Pedimos que nos abençoe e te agradecemos, porque sabemos que está conosco, que está junto de nós todo o tempo, nos dando forças, nos dando energia, nos reforçando o saber, o pensar e o agir. Que as nossas vibrações de amor, de paz, de bondade, de caridade cheguem até os nossos irmãos neste momento para reconfortá-los, para também transmitir energia e paz e muito amor para todos os nossos irmãos, em todos os lugares de nosso mundo. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.